Primeiro começou com uma matéria publicada pelo Primeira Linha. O jornal Primeira Linha publicou uma matéria sobre possível rachadinha na Câmara de Foz do Iguaçu que teria acontecido no gabinete do vereador Galhardo. Primeiro eles publicaram a matéria. Nós fizemos uma notinha sobre isso. 2 dias ou foi um dia depois, salvo engano, eles publicaram uma matéria com áudio que comprovaria as rachadinhas. Um ex-assessor do vereador Galhardo conversando com o apresentador de TV Luciano Alves. Esse áudio vazou. Então, essa prova é através desse áudio. Então, como é que é esse áudio? É um diálogo entre Luciano Alves e também esse ex-assessor do Galhardo, que se chama Felipe Menner. Acho que é alguma coisa assim o sobrenome dele. Então, esse papo dos dois era sobre isso. O Felipe falando que havia rachadinha no gabinete dele, do Galhardo, e que por isso ele tinha falado pro Galhardo que não precisava, que o Galhardo não precisava disso, enfim. O Luciano comentando outras coisas que aconteceram na TV e outras situações de bastidores com relação ao que ele viveu com o Galhardo. O Felipe, que é ex-assessor do Galhardo, também trabalhou na campanha, né, do Galhardo para ele se eleger. Ele foi assessor também do Eliseu, foi locado lá no gabinete do Eliseu. Eu estou confundindo até as histórias um pouco, mas para vocês entenderem mais ou menos a cronologia da coisa. Então, o Primeira Linha publicou primeiro que haveria uma possível rachadinha. Em seguida, publicou uma outra matéria com áudio que comprovaria a possível rachadinha. Aí, o que foi que nós fizemos? Recebemos a pauta, lemos a pauta, e aí a gente foi e fez uma pesquisa, né? Para ver a veracidade daquele áudio, até que ponto aquele áudio é verdade, até que ponto aquilo ali existia. Fizemos todo o trabalho que qualquer bom jornalista ou menos faria. Ou seja, apurar as fontes. Foi o que fizemos. Então, corremos atrás, procuramos saber e julgamos por certo, por bem, que essa notícia fosse publicada. Que notícia? A notícia com áudio que comprovaria a possível rachadinha. Então, publicamos essa notícia. No meio desse caminho, não sou Carlos Drummond de Andrade, mas no meio do caminho existia uma pedra no meio do caminho. Então, no meio do caminho disso aí, de se desembaraçar, da minha resolução se eu iria publicar ou não essa matéria, na verdade, eu não publiquei, eu republiquei, eu fiz eu peguei a fonte, que a fonte é o Primeira Linha, e repostei a matéria, né? Fazendo só algumas alterações no texto, colocando o nosso jeito de escrever, a nossa linha editorial. Nós obedecemos uma linha editorial, entende? Você vê pelo texto, você vai entender a diferença das edições editoriais. Então, fizemos um texto, publicamos a matéria, repercutimos a matéria no nosso site, repercutimos a matéria também no nosso canal do YouTube, repercutimos a matéria no nosso Facebook. O tempo passou. Só que essa música mesmo. Mas antes de haver essa publicação, fazendo essa cronologia, nós recebemos uma ligação, eu particularmente recebi uma ligação de uma pessoa pedindo para que não fosse publicado. Veja bem, não foi o vereador Galhardo que ligou pedindo para não publicar, não foi isso. O vereador Galhardo nunca pediu nada com relação a isso. Ligou uma pessoa intercedendo pelo vereador Galhardo. O telefone tocou. A pessoa mandou um WhatsApp, eu vi quem era, tal, ele falou o assunto, eu atendi o telefone, fiz a ligação e conversamos. Ele falou, eu queria te pedir que você não publicasse essa matéria é uma inverdade, esse áudio não procede, já entrei em contato com outros jornalistas aqui de Foz do Iguaçu, aí ele citou o nome de um jornalista, eu não vou falar o nome aqui, vou preservar a identidade do colega, então, entrei em contato com isso ele falando pra mim, né? Entrei em contato com esse jornalista, expliquei para ele a situação, ele topou, ele não vai repercutir essa matéria com esse áudio, porque não é verdade. Estão perseguindo o Galhardo. E isso não é uma verdade. Então eu queria te pedir, como amigo pessoal do Galhardo, para que você não publicasse. Eu falei para ele que não ia levar em consideração aquela ligação, que a gente não abre mão da nossa liberdade em detrimento do desejo de outras pessoas. Então, eu investiguei, assisti a matéria, ouvi os áudios, entrei em contato com algumas pessoas,
na verdade, foi uma longa pesquisa, né? Então, foi isso que fizemos. Depois que foi feita essa pesquisa, eu vi a veracidade dos fatos e cheguei à conclusão de que não, a sociedade guaçuense precisa saber disso sim. E se o vereador não deve, o vereador não tem que temer. Teoricamente seria isso. Publicamos a matéria, o tempo passou. E eu sofri calado. O tempo passou, então a gente foi vivendo... Galhardo. Fomos vivendo e tal. Então o que aconteceu? O vereador Galhardo publicou sobre verbas da prefeitura, de repasses de publicidade da prefeitura do Primeira Linha, que foi o jornal que publicou sobre essas denúncias, tá? Isso foi daí foi o primeiro jornal, saiu de lá. Isso a denúncia daí é mais grave o que ele fez. Sim. Porque o que a gente tá vendo não é o Galhardo falando do Grupo Mundial. O que a gente tá vendo é o poder legislativo de Foz atacando a imprensa, algo que o próprio poder legislativo regulamenta. Sim, né? sim. Então, ele tá se criticando ou tá atacando Então ele a imprensa, pegou, né, troca que de na quê? verdade a notícia saiu de dentro do Primeira Linha, o jornalista Bruno Soares que escreveu essa matéria, então saiu de lá de dentro, eles foram precursores, né, nós retransmitimos essa matéria, endossamos, ainda colocamos mais coisas dentro do texto, que é uma política nossa de trabalho. Nós pegamos a notícia e trabalhamos a notícia. A gente não faz Ctrl-C, Ctrl-V em cima da notícia que a gente recebeu, sobretudo... Fica até feio, né? Sobretudo uma denúncia. Então, o que acontece? Ele pegou as verbas, o que seria as verbas de publicidade do Primeira Linha, né? Primeira Linha? É isso mesmo, né? Jornal Primeira Linha. Isso. E ele foi e publicou. Passou o tempo, né? Já o Primeira Linha já tem publicado. Ontem eu fui pego de surpresa. Ele mesmo, o vereador mesmo, me enviou a publicação do que ele fez sobre o Grupo Mundial de Comunicação, falando das verbas de publicidade. Olha, pra mostrar que ele bateu com o pau na mesa, né? É que doeu. Aí, tipo, eu achei bonitinho da parte dele, achei bem bonitinho. Então, eu olhei assim, fiz caramba, parabenizei ele pela presteza, né? Olha, parabéns, que ele nossa. Ele mandou pra mim, você vai falar, essa arte aí foi você que fez isso daí? O Galhardo, olha, eu não tenho nada contra o Galhardo, mas ele provoca em mim, como diria o Roberto Jefferson, os sentidos mais primitíveis possíveis. Então, assim... Eu cobrei do Grupo Mundial de Comunicação uma posição específica sobre essa atitude do vereador, e é essa posição que nós vamos ouvir através desse pronunciamento, através dessa nota oficial. Eu peço aos senhores e às senhoras que prestem atenção. Nota oficial do Grupo Mundial de Comunicação. O jornalismo presta um serviço essencial para a população quando pautado nos princípios e valores da verdade, do exercício dialético e do processo civilizacional que construiu a sociedade ocidental. Por este motivo, é que não nos esquivamos de publicar fatos, mesmo quando são nocivos àqueles que defendem, hipoteticamente, os mesmos princípios e valores. Nosso departamento jornalístico quer colaborar humildemente na restauração da autocultura e no resgate do verdadeiro jornalismo, falando a verdade, seja ela qual for. Especificamente sobre publicações que questionam pequenas verbas publicitárias legalmente recebidas, não nos posicionaremos, visto que não existe ilícito. Acrescentamos ainda que o Grupo Mundial de Comunicação respeita, de forma inarredável, a democracia e os poderes mantenedores. Muito bem, essa foi a nota oficial do Grupo Mundial de Comunicação. Sobre ela não posso comentar nada porque é a posição do Grupo Mundial. Agora vamos para o nosso posicionamento. Esse programa é um programa independente, de opinião, onde cada indivíduo é responsabilizado por suas falas, tá? Então, quem foi atacado pelo post foi o Grupo Mundial, diretamente. E ele o Grupo Mundial já se posicionou através dessa nota. E é só isso. Não vai falar mais nada, é só isso. Então, e agora nós vamos nos posicionar. Agora é a nossa vez. Só que agora é uma fala independente, Antes de um programa nada, pessoal, independente. Antes de eu comentar qualquer coisa, fica meu abraço. Foi muito bom esse tempo aqui com vocês, não brincadeira. Nossa, que merda. Ele não pode passar pro programa sem uma piada ruim. Não, é muito ruim, mano. Mas muito ruim. Vai que eu comento alguma coisa e daí o grupo fala, não, tira esse menino do ar aí agora. É que não tá muito longe disso, não. Não tá muito difícil. Mas na verdade não é o grupo que decide isso, somos nós. Aqui, ó. Vamos fazer uma votação aí, tu, bora.
Somos a favor, somos a favor da saída do Arthur. Levante a mão. Pronto, já pode sair. Democracia Brincadeira. é assim, meu amigo. É o direito da maioria, né? É o direito da maioria. O que eu tava conversando até antes em off com o Ed e o Mohamed é o seguinte. Eu mesmo não sabia se o grupo recebia ou não recebia a verba publicitária. E outra, se recebe para quê? Para publicar matérias, né, propagandas da prefeitura. Eu não sabia, recebe e publica. Se não publicar, não vai receber. E mesmo que seja um dinheiro pouco, mas vai, de alguma maneira, ajuda. Agora, o que essa verba representa é a divulgação de algumas atividades, campanhas da prefeitura, falando de vacinação, falando de uso de máscara, de cartão de estudante para ir lá comprar material escolar, deve ser coisa desse gênero. São campanhas institucionais. Isso. Exatamente, comunicados, ninguém né? paga o Ed, ninguém paga o Arthur, ninguém paga o Mohamed para falar bem ou para falar mal, né? O que o Arthur vem aqui falar é coisa da minha cabeça, é posicionamento meu. Tanto que no início do programa aqui, a gente sempre brinca, eu sempre brinco com o Ed aqui falando disso, que tem aquela vinheta que diz: o posicionamento dos comentaristas não refletem necessariamente o posicionamento do grupo. Então, o que nós temos visto aqui, e a audiência pode acompanhar isso tranquilamente em todo o nosso histórico, é que nós temos um posicionamento de muita cobrança. E não é de ficar falando mal por falar mal. A gente só quer ver a nossa cidade que nós amamos nos trilhos. E nós cobramos manhã, tarde e noite. Às vezes o programa nem está no ar, não é o horário do programa e nós estamos cobrando. Agora, seria uma burrice sem tamanho da prefeitura ficar pagando a gente para falar bem da prefeitura, a gente sentando a porrada neles e ainda assim ficar pagando. Então não significa de estamos pagando vocês para vocês falarem bem ou mal. Eles pagam um serviço que a rádio, não é nem só a rádio, é o grupo, né? Presta de divulgar, de publicar algumas campanhas. E veja, a gente tá aqui, eu tenho algumas coisas para pontuar, muito bem pontuadas e muito bem explicadas. Talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo. Mas vamos do começo. Não, mas o assunto é para isso. O bloco primeiro, é pra isso. A gente está aqui com esse programa porque esse é um projeto nosso, em conjunto nosso, porque nós já temos esses ideais e esses propósitos que a gente divulga aqui. A luta que a gente faz aqui no programa é uma coisa que nós já temos pessoalmente. A gente se uniu por um propósito em comum. A gente não começou um propósito pelo programa, a gente já tinha e se uniu depois. Isso. Tanto que foi como você falou, fora do horário de programa, a gente continua trabalhando. A gente tá apurando uma denúncia, as pessoas nos procuram, nos pedem ajuda, a gente tá fazendo live, igual eu e o Joel já fizemos algumas. Isso. Você tá trabalhando em outros comunicados, o Arthur também tá fazendo a parte dele, ele é um cara também muito ligado à questão da igreja, faz um trabalho nesse social sentido. Muito bom, tal. Então assim, é jornalista também. Exatamente, a gente já faz um trabalho. Aliás, a gente em 6 meses fez muito mais trabalho do que muito vereador que recebe por mês uma boa quantia. Incomodamos tanto que estamos sendo atacados, contando salário e contando verba de gabinete. Não tô falando todos generalizando, mas certamente a gente trabalhou mais do que alguns, sabe? E cada um pessoalmente aqui faz um trabalho específico, tá entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui. Ano passado, ali entre março e junho, mais ou menos, eu não sozinho, eu e minha mãe também, a gente fez campanha, nós arrecadamos mais de 3 toneladas de alimento. Sabe quantas pessoas foram ajudadas com isso? Muita gente. Então assim, o Arthur também é um cara que eu já vi fazendo trabalho de arrecadação através da igreja. Você também é um cara que tem o seu trabalho. A gente se encontrou, inclusive, você apurando uma manifestação na frente da prefeitura por causa do pessoal dos eventos que estava sem trabalhar na pandemia, lembra? Foi aí que a gente se conheceu. Então a gente já faz um trabalho. A gente não tá aqui com demagogia, não começamos um programa do nada. Você tá entendendo, Gelson? Agora, vamos falar do ponto que o vereador tocou, porque como eu falei, ele trucou, a gente vai falar 6. Porque se ele tá acostumado lá na Câmara a gritar mais alto que os outros, porque ele tem uma voz mais forte realmente, e levantar da cadeira pra ameaçar que vai bater nos outros, aqui o buraco é mais embaixo. E ele conhece o endereço, porque ele já veio aqui, e eu já falei no começo do programa que ele poderia vir aqui se ele quisesse. Com certeza. Tá entendendo? Agora, você atacar as pessoas pelas costas, quem te deu a mão e quem já deu espaço pra você falar, inclusive foi
falado aqui no programa sobre questão de verbas, se a gente devesse alguma coisa, a gente ia ter aberto espaço para ele falar justamente sobre verbas de publicidade. Inclusive, Agora, a ele lista usar que ele falou que ia mandar, não mandou, né? Agora, ele usar um jogo de palavras no Facebook dele, no canal dele, pra tentar ludibriar o eleitor dele, quem acompanha ele, porque ele colocou lá, faz parte de uma lista milionária. Bom, aqui a gente tá na frente do McDonald's. Né? A gente sabe que um caixa ali do McDonald's recebe um saláriozinho comercial, com todo respeito ao trabalho dele. Mas ele faz parte de uma lista milionária de pagamento. Ele recebe milhões por causa disso, Ed? Não, ele recebe seu salário de R$1.000 e poucos. Exato. Tem um outro detalhe, não é favor que a prefeitura faz, que o poder público faz. O Bolsonaro não gosta da Globo, mas ele é obrigado a mandar determinada verba pra Globo de qualquer jeito. Porque a Globo é um veículo de comunicação de massa que comunica com um determinado público. E ela recebe de acordo com o alcance dela. E o poder público é obrigado a destinar uma verba para a divulgação dos seus comunicados institucionais, porque a empresa não é obrigada a trabalhar de graça, assim como o médico não trabalha de graça. Você trabalha de graça, que é guarda municipal? Não, né? E quem corta a grama para a prefeitura trabalha de graça? Não, relógio trabalha de recebe graça. Pix ainda que é lá da secretaria. meu amigo, você é eletricista. Você é chamado para arrumar um padrão de luz lá numa escola municipal. Você tem que trabalhar de graça? Não. Então a O empresa... vereador trabalha de graça? Não. O grupo é um CNPJ, é uma empresa e tem funcionários. E ele cobra pelo serviço que presta. Agora, se a gente tivesse condicionando a nossa opinião em relação a uma verba, aí estaria errado. Agora, inclusive, olha um detalhe, Gelson, olha um detalhe. Foi publicado que agora a gente vai pegar e jogar limpo. Limpo, porque quem fez pelas costas foi o vereador. Que ele não deu o direito de resposta pra gente lá no canal dele. Aqui, se ele quiser, ele pode chegar aqui, não, ele sabe ele o endereço. sequer ligou pra perguntar, pra conversar, né? Exatamente. Igual a gente várias vezes já fez. Não, ele me procurou, a gente conversou, né? Ele me falou assim, com relação da preocupação dele de estar sendo perseguido. Não, mas eu digo Né? assim, Mas se ele te tivesse ligou sido pra... perseguido, Ed, a gente seria o primeiro a dar espaço, que a gente deu espaço pra ele. Sim. Ele poderia Mas vir ele aqui te ligou pra explicar. falar sobre essa verba, Mas é assim, assim, por eu exemplo? Não, Ninguém- ele já usou ninguém- isso ninguém- logo não, pra não, isso atacar. não, isso não. Então, Foi feita uma manchete sensacionalista com ele? Foi Não. acusado ele? Foi tirado, né, o princípio da inocência que ele tem, a presunção de inocência que ele tem? Não. Claro que não. Ele tem espaço aqui, se ele quisesse vir explicar e falar assim, Claro. olha, eu acho que isso é um complô por isso. Não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que ele falou, por exemplo... isso é uma fofoca infundada. Não, peraí. Não foi um João com Zé no barzinho da esquina tomando pinga que falaram, não, vereador. Foi um ex-assessor do senhor, que a esposa dele foi sua assessora também. E um ex-colega de profissão seu, que é o Luciano Alves, que é um apresentador conhecidíssimo na cidade, Verdade. que todo mundo conhece. Verdade, Não verdade. foi um Zé com João que falou alguma coisa e foi postado nos meios de comunicação. Não tô dizendo que isso significa que é verdade ou é mentira. Sim. Mas não é uma coisa infundada do nada. Então aí já é um ponto que cai. Outra questão, quanto custa um vereador? Mais de 50 mil reais por mês. Então eu garanto que se o senhor então pensa que qualquer gasto fora da saúde, como o senhor colocou lá no seu Facebook, porque esse dinheiro poderia ter ido para a saúde, então o dinheiro do seu salário poderia ir também. Então o senhor já não pode falar por causa disso, por que o senhor não deu o seu salário de seus assessores e trabalham de graça? Então quando o senhor não fizer isso, o senhor não pode falar a mesma coisa também. Outro ponto aqui, ó. Qual que é o motivo do senhor atacar a imprensa quando o senhor devia estar usando esse tempo para se explicar? Porque o senhor tem que se explicar. O senhor é um funcionário público eleito. O senhor tem que se explicar. O senhor pode ser inocente. E pode ser uma armação sim, Ed. A gente não sabe. Mas o senhor tem que se preocupar em fazer a sua defesa. E não atacar os outros pelas costas, E foi como o senhor até fez. uma questão que eu conversei com o Ed. É muito estranho porque todo mundo que viu essa conversa pela ligação já levantou aquela questão, mas será que não é uma perseguição pessoal? Mas porque ele já podia tem vir a algo, né? público. Ele Então, poderia vir a público, Joel, se ele teria espaço com a gente sempre foi leal. A gente trouxe denúncias até piores relacionadas à questão, por exemplo, da educação, e a gente deu espaço para a secretária falar. A gente trouxe denúncias piores em relação à questão das protetoras, em relação à vereadora Carol De Donati, e a gente deu espaço para ela vir se explicar aqui. E outros aconteceram da mesma forma. Dessa forma. A gente tem um programa democrático que abre o espaço. Agora, se ele não quis usar o espaço, porque ele não quis se pronunciar e quer só falar que é mentira e atacar os outros, aí é um problema dele. E ele publicou Agora, alguma teve coisa uma relacionada ao repórter, Não. jornalista? Não. Não, mas Então, olha, e tem um que outro nem detalhe. Quem falou nem foi a gente, né? Aí ele quis soltar um negócio lá no canal dele, como dizer que a gente recebia verba da prefeitura e era comprado. Nossa opinião pessoal era comprada.
Veja, a gente só faz cobrar aqui. A gente traz o assunto que nenhum outro veículo de comunicação grande traz. É um ou dois outros veículos menores que também fazem o trabalho que a gente tem feito aqui. Qual que é a lógica de uma acusação dessa? E logo depois que ele fez isso, foi publicada uma matéria lá no Grupo Mundial sobre a questão lá da fotinho pra fazer marketing lá no hospital. Sim. Que a gente tá noticiando direto que tá uma bagunça o hospital. Sim. Mas mesmo assim a gente sabe que a secretária foi lá, alguns vereadores lá foram aparecer na foto. E o Grupo Mundial publicou justamente falando que aquilo ali parecia um jogo de marketing. Ou seja, era uma crítica. Veio alguém comentar lá, não sei mandado por quem, talvez mandado por alguém que tem intenção, colocar assim, esse grupo aqui parece o grupo do Chico. Olha que sem noção. Era uma crítica à gestão e o cara tá falando, olha que sem noção. Por isso que eu falo, é um pessoal primário, é um pessoal amador. Não, Tá e entendendo? outra? E é por isso que vai trucar e a gente vai levantar pra 6. Porque amador não vai se criar com a gente. E gente que bate pelas costas, que é traiçoeiro, dá mais motivo pra você pensar na desonestidade. É isso que eu gostaria de falar muito claramente, muito diretamente. Não, e se quiser dizer que eu, por exemplo, vou falar por mim, recebo alguma coisa pra falar ou deixar de falar, é simples, é só você pegar a folha de pagamento aqui do Grupo Mundial, aqui da Rádio Viola e ver quanto que eu recebo. Eu não recebo. Nada, você eu não venho recebe aqui nada. porque eu quero. Você não é E funcionário. algum dia que eu falar pro Ed assim, Ed, eu não posso ir, como foi a semana passada, na quarta-feira, não posso ir, eu não vim e não fui cobrado absolutamente nada. Eu vim A aqui gente voluntariamente. denunciando mais que determinados vereadores aí, que são muito garganta, sem ganhar nada, estão fazendo mais do que eles. E eles ganhando um bom Porque salário. tem muita coisa que a gente já denunciou aqui que mudou por conta da nossa denúncia. Exatamente. Porque já existiu o problema. E quem tinha obrigação de fiscalizar são os vereadores. Exato. Aí a gente denunciou primeiro e aí um outro tomou partido. Então, assim, tem gente que na garganta é muito bom porque tem a voz bonita. Eu não tenho a voz tão bonita assim. Só que a minha questão é lealdade, é caráter e honra. E eu não tenho compromisso com erro. E eu, inclusive, não sou perfeito. Certamente tenho muitos erros na minha vida. Mas pode me confrontar com qualquer erro que eu tenha feito. Se eu errei, eu vou falar, errei. Vou procurar consertar, que eu não tenho compromisso com continuar errando na vida, não. E ninguém é perfeito. Nós, vereador... Perfeito só Jesus. Nós, vereador, ao contrário do senhor, não estamos sendo E o espaço tá aberto, né? Não estamos sendo denunciados com áudios que talvez possa comprovar uma rachadinha, né? As nomeações feitas pela Câmara confirmam, né, parte desse áudio do Felipe, né? Então, quem escreveu essa matéria foi o Bruno Soares. Parabéns para o Bruno Soares. Agora eu vou puxar a sardinha para minha profissão. Eu puxar a sardinha para o Bruno Soares. Parabéns pela matéria, Bruno. O Bruno tem escrito matérias muito responsáveis, totalmente assim investigativas. Inclusive eu tava sentindo falta desse feeling investigativo aqui em Foz do Iguaçu. E o Bruno Soares, ele tem esse feeling de investigação. Parabéns ao Bruno Soares pelo trabalho. Parabéns ao Primeira Linha pelo trabalho. Isso é jornalismo. E também quero conclamar aos jornalistas de Foz do Iguaçu. Eu quero conclamar a todos que têm um veículo de comunicação. Vão ficar peidando agora? Na farinha. Vão se segurar agora, não vai publicar porque tá... Que nem o Ayrton José falou um dia desse, estamos esperando começar o inquérito. Se eu fosse esperar começar o inquérito de toda a denúncia que a gente faz, eu não ia ter pauta no programa. Pra cima de Moá? Pra cima de Moá? Aí vem outros meios de comunicação que receberam a ligação desse amigo do Galhardo pedindo pra não publicar a matéria, pra não repercutir a matéria. Eu sei que vocês receberam, eu sei, cúmulo. como eu recebi. E é interessante. Mas só um minuto. Eu peitei. Eu vou publicar. Se eu ver indícios, eu vou publicar. E eu vi. Aquele áudio falava muito. E ainda fala muito. Então, o mínimo que eu poderia fazer como pessoa decente, como jornalista decente, era publicar essa matéria. Para que o povo ouvisse o áudio, para que o povo lesse o que estava escrito e para o povo entender o que estava acontecendo. No que depender de mim, não vai ter um que vai ter escondido nada. Nenhum. Se vocês fizerem, vereadores, se vocês fizerem, secretários, se vocês fizerem cargo como comissionados também, prefeito, quem for, façam bem feito. Escondam bem escondido, porque se a gente souber e se a gente tiver prova, a gente vai colocar aqui. E não vai ser porcaria de ligação nenhuma que vai intimidar. Não vai ser publicação nenhuma em Facebook que vai intimidar. Venham pra cima, mas venham fortes, venham com palavra, venham sabendo o que vão falar.
Não venham pra cima com porcaria de verba publicitária. Venha, pode vir verba publicitária, pode mandar verba publicitária. Agora saibam também que da verdade nós não vamos fugir. Eu não tenho medo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Pelo contrário, eu tenho rabo solto. Mas rabo preso eu não tenho com ninguém. Não me venha com essa com essa palhaçada, com essa pataquada de ter que segurar a matéria porque estão averiguando. Se tem indícios, vamos publicar. Amigo jornalista de Foz do Iguaçu, estou atento. Não existe corporativismo no meio jornalístico de Foz do Iguaçu. 2 publicados. Estamos eu que eu falo, o veículo, Grupo Mundial de Comunicação, o veículo Primeira Linha e outros que já estão reverberando no Paraná inteiro, publicando essa matéria desse áudio que vazou sobre a possível rachadinha no gabinete do vereador Galhardo. Existem indícios e também provas de outra vereadora, é uma mulher. E eu vou falar pra vocês, se chegar aqui com provas e eu souber que já está rodando, tá tudo certinho, que eu não vou ter problema nenhum, eu vou publicar. Vem pro pau, pode vir pro pau. Agora não venha querer me intimidar, não venha. E outra coisa, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho amizade com político, não sento pra beber cerveja com político, não saio com ninguém. Eu tenho poucos amigos em Foz do Iguaçu. E vou pra cima. Não, agora também não venha querer intimidar. Não venha querer dizer como é que eu faço o meu trabalho. Já falei pros piá aqui, pra todo mundo aqui, ó. Para os meus amigos que são pessoas públicas, eu já falei. Ande na linha, porque se andar errado e a gente souber aqui, nós vamos publicar. Até quando o Grupo Mundial quiser que publique. Quando não quiser mais, não publica. Tá me entendendo? Mas enquanto houver liberdade nessa cidade de Foz do Iguaçu, nós vamos bravar por essa liberdade. Nós vamos falar sobre essa liberdade. Porque não existe um vereador usando o erário público, fazendo mais de 100 requerimentos, querendo saber o que está acontecendo com verba, com a porcaria de verba publicitária de imprensa. Uma merda, uma merreca que a imprensa recebe. Ele vem querer saber, ao contrário do senhor, vereador. Ao contrário do senhor, nós não estamos sendo investigados, talvez já investigados, ou denunciados por rachadinha dentro de porcaria de gabinete. Muito bem. E assim, tem um ditado aí do meio jornalístico que fala: jornalismo é aquilo que desagrada algum poderoso, o resto é propaganda. Com certeza. Então se você vê aí os meios de comunicação que não desagrada quem está no poder aí, pode saber que é só propaganda. No jornalismo tem pouca coisa. Não, e aí quanto ao seu Galhardo... Até pode agora terminar. Não, pode terminar. Pode, desculpa. Tá bom. A gente tá sendo mal educado. Quanto à questão do Galhardo, eu fiquei impressionado com essa postagem que ele fez ali, né? Sobre a Rádio Viola, ele tocou, né? No Grupo Mundial e tal, né? Colocou na foto ali, colocou a foto aqui dessa bancada, sim, né? Não foi de outro programa nem nada. E eu questionei ele na postagem do Facebook ali, porque seria muito mais relevante, então, se ele citasse. Eu sou um mero convidado aqui, né? Claro. Me abriram, né, assim, muito cordialmente as portas aqui. Eu consegui falar da mesma forma que acredito que está aberto para qualquer cidadão iguaçuense, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho uma relação assim, posso dizer até meio ideológico com vocês, justamente por isso, porque vocês vêm, nos dão liberdade total para falar aqui, né? E a forma com que as coisas são faladas aqui abertamente me agrada muito, né? E isso tem também se mostrado em números, e da rádio, garanto, né? As repercussões, sim, que tem tido. Então tem encontrado eco aí na sociedade, que de fato é sedenta por um meio de comunicação que seja de fato livre, que possa expressar o que a sociedade anseia em ouvir. Cara, né? no dia que a gente não puder falar o que tá acontecendo nos bastidores do poder, acabou a imprensa. E realmente, Não se tiver alguma coisa de errado, isso gera um aprisionamento. Perde a liberdade a partir do momento que você se vende, por qualquer verbo que seja. Não, ainda bem Enfim, que o interessante que eu acho é Enfim. que não foi nada surpreendente essa matéria ter Não. saído. Porque teve uma ameaça, né? Segura aí, senão vai ficar ruim. Não. Né? Tipo, Então. daí, não uma ameaça de morte, um crime. Aham. Mas então, tipo, como não foi segurado a matéria, como foi pro ar, quando veio esse ataque aí a público, eu falei, já sabia que Pois ia então, daí, continuando aqui, eu vi aquela publicação e eu questionei ele. Porque eventualmente eu apareço aqui, então que me prove ao contrário, mas a princípio vocês são todas pessoas idôneas, né, que fazem parte dessa bancada aqui. E eu falei, em vez de você simplesmente, porque ele é um comunicador, ele sabe,
ele sabe usar as palavras. E ele jogou justamente essas questões, lista milionária e tal, e o grupo mundial, né? De forma a colar alguma coisa negativa e quem sabe até criminosa aqui, né? E até no programa. Nerso, que nem no programa vem aqui. Até no Nerso, né? Coitado. Então, aí eu questionei ele. Falei, então, esse seu post seria bem mais relevante para a sociedade iguaçuense se você colocasse aí os números em que cada veículo recebe, né? E por que foi feito. Não, ele só faz pesquisa da prefeitura. Da Câmara ele não faz, Então, eu questionei que pusesse inclusive da Câmara, né? E daí ele me respondeu e tal, mas não contente, satisfeito, ele veio no privado e conversou comigo. Falou assim, tá, mas então quer dizer que o volume interessa e tal? Na verdade, o volume não interessa. Assim, mas se houvesse alguma coisa de realmente de irregular, porque a mídia, como foi falado aqui, já não trabalha de graça, né? Como nada funciona de graça. É preciso ter arrecadação para que o serviço continue, a não ser que alguém esteja bancando, mas daí, lógico, vai ser um problema, vai ser um negócio viciado e tal. E falando especificamente do seu Galhardo, na campanha para vereador dele, eu acompanhei alguns dos vídeos dele. E quem é eleitor dele vai se lembrar bem, e quem viu os vídeos dele também. Ele ia nos espaços públicos com um quadrinho, com um canetão, e ele fazia ali contas e tal, falando sempre de austeridade e tal. Cara, eu me lembro muito bem de um que ele fez aqui na frente desse bordinho, né? Que é um imóvel alocado, no qual tem várias secretarias ali da prefeitura, e é uma baita do gambiarra, se for lá ver. Aquilo lá é feito é mais ou menos um labirinto de divisórias lá, e o pessoal fica por lá e tal. Só que é um prédio problemático, tem problemas estruturais. Sim. Inclusive agora, nas fortes chuvas da semana passada, do dia 24, aquilo lá virou uma cachoeira lá dentro, né? Inundando, molhando e tudo e tal. Aí eu pergunto, vereador Galhardo, o senhor fez o vídeo lá na frente denunciando a questão do bordim. O que o senhor fez a respeito disso? Eu gostaria de saber se o senhor já tomou alguma atitude ou se foram palavras vazias na época de eleição somente. Pessoal, a gente só tem mais 8 minutos de programa. Eu queria mencionar também que o Eliseu, o ex-vereador Eliseu, entregou o esquema de nomeação, né? Liberato? Exato. Muito bem, exatamente. Eliseu Liberato. Né, o primeiro suplente, no caso, na época que ele era vereador, né? O primeiro suplente era o Galhardo. E eles tinham um acordo, né? Que o primeiro suplente indicaria um assessor, ou ele mesmo seria o assessor. Então, por um tempo, o Galhardo foi assessor do Eliseu, depois o Galhardo saiu e colocou o Felipe. É quando o Felipe entra na história, entendeu? Da rachadinha. Então não é nem só dessa gestão, dessa legislatura dele. Não, vem de antes? Já vem de antes. E outra coisa, o Felipe... Ô Filipão, devia ter falado isso antes, hein? Temos que trazer o Felipe aqui, né? Segundo Primeira Linha, né, que foi apurado junto com o jornalista Bruno Soares, existem indícios, né, com vídeos e tal, que no horário que o Felipe deveria estar na Câmara, ele estaria prestando serviço de marketing para o Galhardo, que era candidato a vereador. Entendeu? Então, assim, a coisa tá encaminhando aí para mais uma na conta do vereador Galhardo. E tá? isso, é porque eu realmente ouvi o áudio. E isso não é muito difícil de provar, Ed. Não. Porque se ele, de fato, estava nomeado, na época, o Felipe estava nomeado, e aí no áudio ele falou muito claramente que trabalhou na página do Galhardo para ajudar ele na eleição. Se no mesmo tempo ele estava com o cargo nomeado na Câmara, ao mesmo tempo do período da eleição, você já tem aí um nexo de causalidade. Ou seja, você já tem 2 pontos, né? Se ele estava, entendeu? Se ele estava nomeado na Câmara, estava lá nomeado, no mesmo tempo da campanha, bom, ele já falou no áudio que na campanha ele trabalhou. Isso. Pra ajudar o Galhardo. Então, se ele já tava lá, a gente já sabe que tem mesmo nexo. Por isso que eu falei que tá aí já metade da resposta. Exato, que os áudios comprovam isso. Então, você entende a robustidade que tem esse áudio? E a imprensa calada. A imprensa olhando pra isso calada. Só estamos 2 falando aqui em Foz do Iguaçu. Primeira Linha e nós que repercutimos a matéria do Bruno Soares em parceria com Primeira Linha. Só estamos nós. O restante da imprensa tá assistindo. Tá só assistindo. Cidadão iguaçuense, se ligue. Preste atenção onde você está, para quem você está emprestando seus ouvidos. Exatamente. E seus olhos.
Prestem atenção. E pesquise também, né? Se alguém falar alguma coisa do fulano, você vai atrás, né? Tem a responsabilidade de ver, de pesquisar Outra e saber coisa, o que não que vai tá parar, acontecendo. viu? Não vai parar não, tá bom? Só pra vocês saberem, tá E bom? uma começando. outra pergunta que a gente pode até trazer a resposta futuramente no próximo programa. Se o Felipe trabalhava na Câmara e também trabalhou na campanha, isso tá certo? Pode, será ou não pode? Essa questão Cara, eleitoral, tem que se averiguar. Não é só a questão do trabalho. Tem várias mas a coisas. questão do envolvimento eleitoral para você trabalhar numa campanha. Exato. E estar nomeado na Exato, é complicado. na E Câmara ele Municipal. e tem os vídeos da campanha dele, tem ele falando com o Felipe na lives, entendeu? E o Felipe respondendo coisas nos vídeos, tá aí, pra quem quiser. Cobro também o Observatório Social, vamos trabalhar junto nisso aí. A gente precisa investigar. E não é só o Galhardo. Essas denúncias se pulveriza para outros vereadores também, tá? Se pulveriza. Já chegou de uma vereadora aqui. Eu tô falando pra vocês, tá? Ô, Ed. Outra coisa, comissão de ética. Presidente Ney Patrício. Vamos saculejar o negócio aí, filho. Dia 5 vai ter sessão, né? Eu vou lá, viu? Vou fazer presença VIP na sessão dia 5. Não sei se a gente pode estar fazendo uma injustiça, Eu cometendo sabe a aqui, comissão de ética. mas o Ricardo falou assim, calma menino, só vocês, creio que não. O Ricardo falou que na sexta ele noticiou. Eu não assisti o programa de Eu sexta-feira, não então vi. não posso falar que sim nem que não, mas ele disse que na sexta-feira ele veiculou alguma coisa. Eu não sei se tem uma matéria específica postada lá no portal. Não sei. Marca nós. Poderia Muito bem. ver. Muito Tem um obrigado. detalhe aqui, ó, do Paulo. Vamos encerrar. já Tem só um 2 comentário aqui, ó. Vai lá, Paulo pode- Andrade Souza. Ele falou: ó, os áudios provam a denúncia, não o crime. Só pra lembrar que o ônus da prova é sempre do acusador. Exato. Exatamente, Paulo. Mas você falou muito bem. É por isso que a gente deu espaço aqui Mas no ninguém tá falando programa. de crime aqui. É de indício. denúncia. É, por isso que a Indícios. gente deu espaço aqui pro vereador, se ele quiser, se explicar. Agora, a gente não pode deixar de veicular a denúncia. Você tá entendendo a diferença, Paulo? Exatamente. Se você não E o estiver lugar entendendo, aí você fala pra gente E o aqui no lugar de comentário. provar não é Isso. aqui, é no tribunal, né? Mas se o Felipe quiser vir aqui e trazer mais prova, ele pode trazer também, não tem problema. Sim, sem dúvida. Pessoal, a gente precisa encerrar. Muito obrigado. Adorei o programa de hoje. A gente botou o negócio na mesa mesmo. Obrigado, Joelson. Chegou doer. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. E tínhamos mais assuntos para falar. É mas infelizmente mesmo! Verdade, sobre o atirador. Tinha outra sobre coisa o pra crime, falar. tem coisa interessante. Cara, Inclusive, minha solidariedade aí pro Guilherme do Ops Notícias Fosse. Sim. Que ele esteve lá cobrindo lá esse episódio desse homicídio, né? Lá no Robinho Veículos. E o proprietário lá, o Robinho, foi lá e agrediu ele na rua. Tá lá no vídeo do Ops Não, Fosse. mas isso não tá Agrediu certo. ele porque ele tava trabalhando. Não, isso não tá E- certo. E cobrando a questão, é porque a minha loja, o povo não importa, o rapaz estava lá trabalhando, então, seu Robinho, que vergonha pro senhor. Aliás, esse Robinho, num outro Não, isso episódio, aí tá errado. ele já falou que um PM ganha num mês, ele ganha durante um dia. Então é um cidadão Não, aí não. de Isso aí tá conduta errado. lamentável. Então, um Joelson, abraço, Guilherme, fica bem. Vamos negociar pra próximo. ver se você vem amanhã também pra Isso. gente repercutir isso aí. Tá bom. Tá? Valeu, Mohamed. Posso só deixar uma pergunta rápida? Bem rapidinho, só tem 1 minuto. Eu gostaria também de saber do vereador, como ele trabalhou muito tempo na comunicação e no veículo que ele trabalhava a verba era muito maior, eu gostaria só de saber, o senhor está nos medindo com a sua régua, vereador? O senhor está nos medindo pelo senhor? Gostaria que o senhor respondesse essa pergunta para nós. No seu canal, eu vou lá ler depois. Vamos lá? Isso aí. Valeu, Arthur. Valeu, até amanhã. Até amanhã, ao 12h30, a gente se encontra. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Mundial de Comunicação.